Você sabia que para estudar a Bíblia é preciso se preparar? E eu não estou falando só do ambiente não, tá? Nesse vídeo eu vou te ensinar como se preparar para estudar a Bíblia, porque assim que nós começarmos o nosso estudo, você já precisa estar completamente pronto para embarcar aí nas Escrituras, amém? Então vem comigo começar a aula de hoje. Bom, gente, a preparação, muitos já entendem que é necessário escolher um espaço, um ambiente onde você possa ter ali acesso, talvez, quem sabe, a uma mesa, como eu estou tendo acesso aqui, onde você possa ter um caderno também para anotar aquilo que você está aprendendo. Nós temos algumas Bíblias hoje em dia, essa daqui é um pouco antiga, essa minha, mas eu gosto muito dela, foi uma das primeiras que eu tive, anote. Então, você pode ver que ela tem aqui um espaço para anotação e ela foi feita exatamente para nós estarmos aqui fazendo o quê, gente? Anotando, grifando, né? Está ali utilizando a Bíblia realmente para estudar. Tem uma outra versão que eu vou mostrar aqui para você também, que é uma versão com capa dura. Essa daqui é minha queridinha, é uma que eu ganhei recentemente, mas ela segue o mesmo estilo daquela outra. Então, ela vai ter toda a passagem, os capítulos da Bíblia e o espaço para anotação. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, lá no começo da minha caminhada cristã, deixa eu ver, 2016, 2017, 2018, eu comecei escrevendo em cadernos, inclusive tem um desses cadernos aqui comigo. Bom, tá há tanto tempo guardado, mas eu vou mostrar a vocês que não é mentira, olha aqui, vocês vão ver. 2019, tá vendo? Quando eu acredito que comecei em 2018, mas essa anotação é de 2019. Então, eu sempre colocava aqui um versículo que eu havia lido no dia e as explicações que o Espírito Santo tinha me dado sobre esse texto. Então, isso é muito importante para o aprendizado, tá? Então, tenham um caderno ou uma Bíblia de anotações. Eu vou deixar o link dessas Bíblias de anotações aqui para vocês na descrição do vídeo, caso vocês queiram adquirir. Se vocês adquirirem pelo link, vocês estão ajudando a mim e a esse canal, mas também fique livre para você, né, utilizar aí, fazer sua compra em outros locais que possam estar mais em conta para você. Hoje eu utilizo muito o tablet, então vocês vão ver que esses mapas mentais que aparecem para vocês aqui durante o vídeo são mapas mentais que eu utilizo no meu estudo, mas também escrevo aqui, né, com o texto. Inclusive, para esse estudo aqui, eu tenho todo um PDF pronto, né, de todo esse primeiro estudo de preparação para começarmos a ler as Escrituras, e vocês podem me pedir aqui. Coloque eu quero nos comentários, eu vou deixar o link para vocês terem acesso a esse material. Amém? Bom, então vamos dar continuidade à nossa aula. Bom, a gente já falou do ambiente, precisa ser um ambiente onde você tenha alguma estrutura para estar ali estudando. Patrícia, pode ser sentadinho assim no meu quartinho, cantinho de oração no chão, com a Bíblia apoiada na cama? Tá tudo certo. Pode ser com a Bíblia apoiada no meu colo? Tá tudo certo, desde que você consiga estar ali, né, prestando atenção no que você está lendo, tá? E se você estiver fazendo estudo aqui comigo, prestando atenção no que está sendo abordado durante o estudo. Você também vai precisar de um lugar silencioso, com poucas distrações. Eu sei que muitas mães, né, estão aí tentando estudar a Bíblia, conhecer mais a palavra de Deus, mas você pode fazer isso, por exemplo, depois que a criança dorme ou quando eles estão na escola. Escolha um momento em que você realmente vai ter poucas distrações. Pode até tirar o celular de perto ou colocar ele no silencioso enquanto você lê, você estuda a Bíblia. Mas se estiver estudando comigo, então que você possa colocar aí, né, as notificações em silêncio até o tempo em que você está terminando aí de fazer o estudo. Mas também aproveita que os vídeos ficam aqui gravados e assiste no seu melhor tempo, no tempo que você pode se dedicar para estar realmente estudando aqui junto comigo. Combinado assim? Então prepara o ambiente. Mas o ambiente, por si só, ele não vai trazer frutos para o seu estudo se você também não estiver preparando a sua mente e o seu coração para receber a palavra. Então busca ter um propósito para estar fazendo esse estudo. Por exemplo, você pode começar a fazer o estudo com um propósito que deve ser o primordial, que é conhecer a Deus. Mas também você pode estar estudando para aprender um pouco mais sobre um tema específico. Vamos dizer que você precisa
precisa dominar mais esse tema que é o perdão que fala na Bíblia. Então você pode estar estudando temáticas ali na Bíblia e ali é o seu propósito, você vai estudar naquele momento para aprender sobre o tema de perdão. Então você pega todos os versículos, todas as histórias que possam estar te ajudando a aprender sobre esse tema e foca nele. Você também pode estar, colocando aí como propósito no seu estudo bíblico, talvez ver uma palavra que traga conforto, palavras que tragam ânimo, esperança. Então você pode focar o seu estudo em um tema ou em um livro, mas que sempre seja para glorificar a Deus, sempre seja para aprender mais aquilo que Deus tem revelado para você. Amém? O segundo ponto para estarmos aí, preparando o nosso coração e a nossa mente é se conectar com o Espírito Santo. Como falamos no vídeo anterior, na aula anterior, a Bíblia ela foi escrita por homens, mas foi completamente inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então isso significa que nós não vamos conseguir compreendê-la sem a ação do Espírito Santo. Por isso é tão importante que nós chamemos o Espírito Santo para fazer parte desse momento junto com a gente. Você pode fazer uma breve oração que eu vou estar fazendo com você agora, essa oração muito simples, mas não se prende a fazer exatamente a oração do jeito que eu vou fazer agora, que ela seja só um exemplo para você estar aí. Faça isso conforme você tem relacionamento com o Espírito Santo, intimidade com o Espírito Santo, faça do seu jeito, do jeito que você dialoga com ele. Eu vou fazer uma oração aqui para que nós dermos aí início, aos nossos estudos em breve, mas como exemplo e não como uma regra de que deve ser desse jeito a oração. Amém? Então vamos orar juntos? Pai, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui estudando e aprendendo mais sobre a Tua Palavra. Na semana que vem, Senhor, eu estarei abrindo a Bíblia junto com os meus irmãos e te peço, Pai, que em nome de Jesus, o Teu Santo Espírito esteja nos guiando em meio às Escrituras, que o Senhor venha nos dar sabedoria e conhecimento e entendimento da Tua Palavra por meio do Teu Santo Espírito, que possamos, Senhor, ver frutificar a Tua Palavra em nós, que sejamos como uma boa terra, Senhor, em que as sementes da Tua Palavra são plantadas, frutificadas e geram frutos. Senhor, abre a nossa mente, Senhor, em nome de Jesus, para que tenhamos capacidade, Pai, de aprender tudo aquilo que o Senhor revelou para nós. Paizinho, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor esteja sempre conosco, nos guiando em cada uma, Senhor, das nossas leituras bíblicas, Pai. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A oração é algo simples, gente. Muitas pessoas têm medo de orar. Vou estar trazendo um pouco mais sobre esse tema de oração, mas seja simples, dialogue, converse com Deus. Você sabe, muitas vezes as pessoas dizem assim, mas eu não ouço a Deus. Talvez você só não abriu a Bíblia. Você sabe, isso aqui é Deus falando. É Deus falando de diversas formas com a gente. Então, às vezes, a falta de ouvir a voz de Deus é simplesmente porque você não fez algo simples como abrir a sua Bíblia e ler aquilo que Deus já revelou para você nas Escrituras. Aqui tem tudo que nós precisamos. Então, quando você for fazer a sua leitura bíblica, fazer o seu estudo, o seu devocional, chama a presença de Deus para estar junto com você, mas chama com um propósito, diz para Deus, Senhor, eu quero aprender, eu quero conhecer, eu quero ouvir a Tua voz aqui na palavra. Senhor, eu quero aprender com essas histórias bíblicas que estão aqui, com esses personagens, com tudo que o Senhor colocou aqui, com os erros e com os acertos deles. Senhor, eu quero conhecer mais de Ti, eu quero me aprofundar nas Tuas revelações. Faz isso, mostra a Deus que o seu coração, e aí é quando você prepara o coração, entrega seu coração, faz essa busca de todo o coração. Você pode buscar a Deus de todo o coração nas Escrituras, você deve fazer isso. Isso é o que Deus espera de nós, que o busquemos de todo o coração. Nós o buscamos por meio da oração, que é quando dialogamos, quando estamos ali falando para Deus tudo aquilo que precisamos, conversando com Ele, mas Ele também fala conosco por meio de quê? Da leitura da palavra, do estudo da palavra e da meditação. Você sabe o que é meditar? Meditar é quando você para ouvir o que Deus tem a dizer a respeito daquilo que você leu. Falar com Deus, orar a Deus, é uma via de mão dupla. Eu posso falar, mas eu também preciso ouvir. E muitas vezes a gente esquece disso.
E na maioria das vezes, Deus quer falar através da sua palavra. Então, não negligencie o estudo da palavra de Deus, amém? Então, a gente já viu o primeiro ponto da preparação, que foi o ambiente. Não é o ponto mais importante, mas é um ponto muito importante. O segundo foi preparar a mente e o coração. E o terceiro ponto foi conectar-se com o Espírito Santo de Deus, amém? Gente, quando vocês escolherem o momento para estudar, escolham, como eu falei, o momento que você tiver mais disponível. Não cria uma regra religiosa para você em relação ao estudo. Dê bom dia, ore ao Senhor, e dê ao Senhor as primícias do seu dia. Mas quando você for estudar, parar para ler, para pensar, para meditar, para aprender, escolha o melhor horário para você. Então pode ser de manhã bem cedo, pode ser de meio-dia, pode ser de noite, pode ser de madrugada, desde que você esteja inteiramente naquele propósito de conhecer a Deus, de ver o que Ele revelou, de aprender. Então faz isso, porque muitas vezes a gente aprende tantas coisas, né? Para termos uma profissão hoje, nós tivemos que parar para aprender. Pessoas passaram aí muitos anos numa faculdade, fora os anos que a gente passou na escola, não é verdade? Tudo isso para aprendermos sobre matérias que são coisas que vamos usar aqui nessa terra. Então, por que não nos dedicamos a aprender a palavra de Deus, que vai ser eternamente útil para a nossa vida? Nós vamos deixar as nossas profissões aqui, mas a palavra de Deus vai seguir conosco até a eternidade. Então, dê valor à palavra de Deus. Do mesmo jeito que você se empenha para estudar algo ou para aprender algo, se empenhe para estudar a palavra de Deus e aprender a palavra de Deus. Sabe, é tão gostoso. Quanto mais nós aprendemos de Deus, mais a gente se enche, mais a gente se sente forte para viver essa jornada aqui da vida, que às vezes está meio caótica, né? Tantas coisas acontecendo nesse mundo, mas quando temos a palavra de Deus sendo ministrada e gravada no nosso coração, parece que nós temos leveza para continuar caminhando, continuar na nossa jornada e cumprir o nosso propósito aqui nessa terra. Então, quanto mais você conhecer de Deus, mais próximo você fica dele. Assim como é nos convívios humanos, quanto mais tempo nós dedicamos a uma pessoa, mais conhecemos ela e mais próximos estamos dela. Com Deus não é diferente. Então dedique tempo a Deus. Não faz isso de forma superficial. Não lê como você lê um jornal, e que nem existe mais jornal, né, gente? Mas não lê como você lê uma notícia qualquer. E olha que tem gente que gasta muito tempo com as notícias de fofoca, hein? E mal lê a Bíblia. Presta muita atenção na fofoca, mas não presta atenção na palavra. Então, que não seja isso que esteja sobre a sua vida, que esse decreto, essa palavra não esteja sobre a sua vida. Lá em Oséias, Deus vai dizer, eu sempre repito, essa palavra ela é como um fogo no meu coração. Meu povo padece por falta de conhecimento de Deus. Que não sejamos nós a padecer por falta de conhecimento, porque Deus deu e deu em abundância, mas para todo aquele que busca. Amém? Então, na próxima aula, nós vamos ver aqui exatamente um pouco mais sobre o propósito e o que nós vamos aprender ao lermos a Bíblia, certo? Te vejo na próxima aula. Tchau, tchau!